Sono ruim. Dorme mal, acorda cansado, acorda a noite toda ou simplesmente não consegue pegar no sono. Fica comigo que hoje eu vou te mostrar várias estratégias que com certeza vão melhorar a qualidade do seu sono. E antes de pensar em qualquer estratégia específica para o sono, nós temos que pensar nas bases. E a primeira base de todas é a regularização do ciclo circadiano. Ou seja, uma pessoa que toma um café da manhã muito tarde, que janta muito tarde, que janta em horários aleatórios, um dia janta cedo, um dia janta tarde, isso com certeza vai atrapalhar a qualidade do sono, tanto na indução quanto na sustentação do sono. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para melhorar a qualidade do sono é equilibrar o horário das refeições. E aqui eu chamo a atenção principalmente para o horário do jantar. Não existe uma forma eficiente de fazer uma boa modulação de sono para uma pessoa que janta tarde. Então, primeira coisa que nós temos que mudar é colocar um jantar cedo. Mas cedo que horas? Não passar das 19 horas. Se você faz um jantar às 8, às 9, começa a antecipar. Então, se janta às 9, passa para as 8. Se janta às 8, passa para 7h30, mas tente colocar esse jantar o mais cedo possível, porque isso com certeza vai fazer a diferença. E além disso, fazer um jantar com uma carga glicêmica controlada, não usar carboidratos de carga glicêmica alta, farinha, pães, por exemplo, isso é imprescindível. E além disso, não há necessidade de fazer grandes restrições de carboidratos. O carboidrato, ele pode e deve estar presente no jantar, desde que a carga glicêmica seja baixa. Então, por exemplo, usar uma raiz, um tubérculo, uma abóbora, são boas fontes de carboidrato. E esse carboidrato usado de uma forma racional no jantar, ele vai ajudar a fazer a modulação dos níveis de cortisol. Porque se você remove 100% esse carboidrato, o nível de cortisol tende a ser mais alto. E o cortisol é aquele hormônio que te desperta pela manhã, é aquele hormônio que te acorda. Então o cortisol ele é naturalmente para estar mais alto pela manhã e mais baixo à noite. Se você começa a fazer grandes restrições, ou restrições alimentares e restrições de carboidrato de uma forma desnecessária, o seu cortisol tende a ficar mais alto. E um cortisol mais alto vai atrapalhar a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. Outra coisa que a gente tem que colocar em prática é a redução das bebidas estimulantes. Então, aqui eu chamo a atenção para chás, principalmente chá verde, chá mate, chá preto e também cafés. Eu sei que é um hábito do brasileiro tomar um café. Tomar um cafezinho de manhã, a hora que acorda, tomar um cafezinho do meio da manhã, no trabalho, depois do almoço e no finalzinho da tarde. Então, isso é um hábito. Mas para quem tem insônia ou não tem um bom sono, um sono de qualidade, a gente precisa sim fazer esse controle dessas bebidas. Então, uma quantidade ideal, na verdade, ela não existe. Então, o que eu digo? Se você usa 4 cafés ao longo do dia, passa para 3, passa para 2. Se você usa 5, passa para 4, passa para 3. Até 2 cafés ao dia, isso geralmente é bastante tolerado. Não existem grandes problemas de utilizar 2 cafezinhos ao longo do dia, desde que o horário não seja após as 14 horas. Então isso é algo importante. Se você tem o hábito de fazer o consumo de um café preto ou de um chá verde ou um chá mate após as 14, 15 horas, cuidado, porque isso com certeza pode interferir na qualidade do seu sono. O que eu oriento é simples. Use um café pela manhã e um café até no máximo após o almoço, umas 13 horas da tarde, não mais do que isso. E atividade física? Se você treina 6 da tarde, 7 da noite, 8 da noite, isso vai influenciar na qualidade do seu sono, não tenha dúvidas. Então, nesses casos, se você já tem insônia, não existe outra alternativa. A gente pode sim implementar as estratégias que nós vamos mostrar agora, mas se mesmo assim essas estratégias não forem suficientes para a melhora do sono e você treinar à noite, tem que trocar o horário do treino. Não tem jeito. O sono ele vai aumentar os níveis de cortisol momentaneamente após o exercício e vai reduzir os níveis da serotonina e da melatonina. Então, colocar um treinamento físico
pela manhã, após o almoço, à tarde, seria a melhor opção. Se você treina à noite, precisa fazer essa alteração. Depois de tudo isso feito, todas essas bases já bem concretizadas, agora nós vamos falar das estratégias específicas para a qualidade do sono. Mas lembre-se, isso são detalhes. Se você não fez a primeira parte, que são as estratégias básicas, jantar cedo, atividade física fora do horário noturno, não adianta. E a primeira coisa que a gente tem que começar a implementar na nossa rotina são chás. Chás são extremamente eficientes quando bem utilizados para essa questão do relaxamento, tanto muscular quanto cerebral. Então, implementar por volta de umas 14, 15 horas, chás como melissa, camomila, cidreira, valeriana, folha de maracujá, são excelentes opções para a gente já começar a fazer um preparo para a qualidade do sono. E eu disse às 15 horas, ou seja, após o almoço, nós já retiramos bebidas que têm o potencial de fazer estímulo cerebral. Chás com cafeína, chá preto, chá mate, por exemplo, e cafés. E já pensamos na introdução de chás mais relaxantes, justamente esses. Então, o que a gente pode fazer? Umas 15 horas, 14, 15 horas, a gente já coloca um chá de melissa com erva cidreira, por exemplo. Isso já vai começar a promover um relaxamento e não vai gerar sono, que essa é a dúvida de muita gente. Ah, mas eu vou tomar um chá desse às 15 horas e vou ter sono para o trabalho. Não vai. Você vai começar a gerar um terreno, criar um preparo muito mais bem feito para quando chegar à noite, a sua produção de melatonina realmente acontecer. Você não vai fazer essa produção de melatonina durante a tarde, porque à tarde você tem luz incidindo na retina. E isso não permite com que a produção de melatonina aconteça. Então, você não vai ter sono à tarde em tomar um chá desse. Outro foco que nós devemos ter é em relação ao GABA, que é o ácido gama-aminobutírico. O GABA, ele é um neurotransmissor. Um neurotransmissor é responsável por fazer um relaxamento. Quando nós pensamos naquela sensação de relaxamento, do desligamento, é o GABA que faz isso. E um dos principais estimulantes do GABA é uma vitamina, que é a vitamina B6. Então, nós podemos pensar numa suplementação da vitamina B6 na forma ativa, ou seja, na forma de piridoxal 5-fosfato, a partir de 15 mg, 15, 30, 40, talvez 50 mg, como forma de estimular um pouco mais, potencializar a produção do GABA. E essa suplementação nós podemos fazer ou à tarde ou à noite, ou metade da dose à tarde e metade da dose à noite. Esses horários são muito individuais. A gente tem que entender quem é aquela pessoa e em qual momento ela tem a maior excitabilidade neurológica, aonde que ela está mais acordada e qual o momento que ela vai para a cama dormir. Então a gente direciona muitas vezes. Eu prefiro usar um pouco à tarde e uma dose um pouquinho mais aumentada à noite. Outros ativos, como a tianina e a taurina, são bastante utilizados. A tianina faz um relaxamento cerebral importante e a taurina entra como um protetor contra o glutamato. O glutamato, ele é o responsável por fazer uma neuroexcitação, estimular o cérebro. Então aquela pessoa que consome uma quantidade de glutamato à noite, comida japonesa com bebidas à base de soja, que tem o glutamato já na sua composição, isso pode sim aumentar a neuroexcitabilidade cerebral e aumentar o despertar do neurônio. A taurina, ela entra fazendo uma proteção, ela bloqueia o efeito do glutamato, promovendo um melhor relaxamento cerebral. E também o uso do complexo B. Além da B6, que nós já falamos, para trabalhar o GABA, a vitamina B9 na forma ativa, que é o metilfolato, a vitamina B12 na forma de metilcobalamina, a vitamina C e o magnésio são nutrientes importantes para fazer a conversão do triptofano até a sua produção em melatonina. Porque como ocorre? O triptofano, primeiramente, ele vai ser convertido em 5-hidroxitriptofano, que é o 5-HTP, depois ele é convertido em serotonina, e na ausência de luz, ele será posteriormente convertido em melatonina.
Mas se qualquer uma dessas vitaminas, vitamina B9, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, magnésio, se qualquer uma dessas vitaminas ou minerais faltarem no ambiente, essa conversão não vai ser eficiente. Então, usar o complexo B como um todo, e detalhe, sempre na forma ativa, piridoxal 5-fosfato, metilfolato e metilcobalamina. E o horário, novamente eu digo, final da tarde, próximo ao horário de dormir. Muita gente me pergunta, qual o melhor horário para suplementar complexo B? Eu digo depende. Se você não tem problemas de sono, você pode tranquilamente fazer essa suplementação durante o dia. Agora, se você já tem uma questão de sono para ser resolvida, por que não fazer a migração desse complexo B, B6, B9, B12, para a noite, para tentar potencializar o efeito dela na conversão e produção de melatonina. Além das vitaminas e minerais, eu chamo a atenção para adaptógenos, plantas específicas, fitoterápicos, que geram uma capacidade muito interessante para fazer uma modulação do sistema nervoso central, um relaxamento e a indução do sono. Então aqui nós podemos usar a ashwagandha, que talvez seja o mais conhecido de todos, o Citrus sinensis com padronização em D-limoneno, o Crocus sativus, a Magnolia officinalis, que tem uma grande concentração de magnolol e ronoquiol, que vão promover um relaxamento, uma tranquilidade, por assim dizer, no sistema nervoso central. Então, ele pode ser usado tanto para insônia quanto para aquelas pessoas muito ansiosas, porque grande parte da insônia vem de ansiedade, uma pessoa estressada. Então, por isso que eu falo, tratar as bases primeiro, para depois a gente começar a fazer todo o ajuste fino da estratégia. Então, vamos lá. Já falamos das estratégias, mas como colocar isso em prática no dia a dia? Primeira coisa, equilíbrio do café. Cafezinho preto, cafeína durante a manhã, sem problemas, isso dificilmente vai gerar interferência negativa em relação à qualidade do sono. Almoço. Após o almoço, remova, tire a cafeína. Tire café, tire chá verde, tire chá preto, tire chá mate. O chá verde, ele até pode sim ser utilizado porque ele tem uma concentração também de teanina. No entanto, algumas pessoas são muito sensíveis à ação do chá verde. Então, por via das dúvidas, se você não tem esse conhecimento ainda, remova também o chá verde após o almoço, após as 14, 13 horas da tarde, para ser mais específico. Às 15 horas, faça um chá relaxante. Mulungo, melissa, camomila, cidreira, folha de maracujá são ótimas opções para se usar nesse horário. Você não precisa usar todas elas, mas eu aconselho a associar pelo menos duas. Então, a gente pode fazer uma combinação de folha de maracujá com valeriana, de melissa com mulungo. Então, escolha 2 até 3 dessas ervas para fazer um chá. Lembrando que além dos chás, a gente pode usar uma tintura. Ao invés de tomar um chá de valeriana, por exemplo, a gente pode fazer uma tintura de valeriana. Então a gente usaria umas 15 horas em torno de 30 gotas de uma tintura de valeriana. Ou associar. A gente pode fazer uma tintura de valeriana com passiflora e utilizar as 30, 40 gotas dessa tintura às 15 horas. Isso seria uma substituição ao chá. Além da tintura, podemos fazer o extrato seco, que seria uma cápsula, por exemplo. Então, a forma pouco importa. O que eu preciso é fazer a estratégia. Então, se você tem dúvida, procure um profissional para ele fazer essa prescrição para você. Mas o chá é tão eficiente quanto e é muito fácil de você implementar hoje mesmo na sua rotina. Feito o chá, lanche da tarde por volta de umas 16, 17 horas. Esse lanche é importante para que a gente coloque uma boa fonte proteica, seja uma whey protein, proteína de colágeno, mas principalmente ofertar um pouco de um carboidrato de baixa carga glicêmica. Aqui geralmente fruta é o mais usual, porque é esse carboidrato que vai fazer uma modulação do nível de cortisol no final da tarde e já melhorar os níveis de serotonina. Se você não fizer esse consumo do carboidrato de uma forma racional no final da tarde, a sua vontade doce aumenta muito. Se você consumir uma quantidade posterior aumentada de doce nesse horário, porque você não fez um bom lanche da tarde, com certeza
Você vai chegar em casa e comer tudo que vai para frente. E o seu sono acabou de piorar. Depois, jantar cedo, 19 horas. 19h30 seria o horário limite, mas se possível até as 19 horas. Esse jantar não deve conter grandes quantidades de folhas cruas na verdade. Quanto mais fácil for a digestão nessa refeição, nessa última refeição, melhor. Colocar uma quantidade de fibra muito alta, uma quantidade de gordura muito alta, vai lentificar o processo digestivo. E a partir do ponto que a sua digestão está mais lenta, a sua produção do hormônio do sono também é reduzida. Então veja bem, aquela pessoa que está restringindo demais o carboidrato à noite e colocando fontes de gordura, talvez não seja uma boa opção pensando no sono. Se você coloca mais fonte de gordura, o seu esvaziamento gástrico é mais lento. Se você vai dormir com essa digestão ainda acontecendo, a sua produção de melatonina é mais baixa e de GH também, que é o hormônio do crescimento. A sua profundidade do sono vai ser menor. Ou seja, você pode até pegar do sono, você pode ter uma indução, mas a sua sustentação, aquele sono mais profundo, vai estar prejudicado devido ao processo digestório ainda ocorrendo. Depois do jantar, um chá. 1h30, 1h, 2 horas. Nesse intervalo, entre 1 e 2 horas, antes de dormir, um chá. Aquele mesmo chazinho que fizemos à tarde, podemos pensar nele novamente à noite. Obviamente com outras ervas. Se usou valeriana com melissa à tarde, a gente faz outro chá. Folha de maracujá com cidreira, por exemplo. E aqui um detalhe. Não faça esse chá muito próximo ao horário de dormir, porque se você dormir bem e começar a acordar à noite para ir ao banheiro, porque tomar uma grande quantidade de volume de líquidos, seu sono vai ser pior. Da mesma forma, eu quero que você durma e não acorde. Então, faça o chá 1h30, mais ou menos, antes do horário de dormir, para que antes de você se deitar, você vá ao banheiro e depois disso não precise mais levantar durante a madrugada para ir ao banheiro novamente. E aqui a gente pode fazer uma suplementação um pouco mais específica. Lembra do complexo B, B6, B9, B12? Poderia entrar nesse horário. No entanto, o magnésio inositol é um grande aliado nesse momento, porque ele promove um relaxamento muscular. Então, aquela sensação de realmente o dia acabou, aquele relaxamento mesmo da musculatura, o magnésio inositol ele traz. Então a gente pode usar na casa de 3, 5 gramas de um magnésio inositol, que a gente encontra pronto no mercado, e utilizar ele com um pouquinho de água e consumir logo próximo ao chá, ou um pouco antes ou um pouco depois. Feito isso, por volta de uns 30 minutos antes de dormir, a gente vai usar a própolis. Preferencialmente alcoólica, mas a aquosa também serve. 10, 20, 30 gotas. Vai promover um maior estímulo para a produção da melatonina. E os adaptógenos. Aonde usar? 2 momentos interessantes. Final de tarde e começo da noite. Os adaptógenos, a ashwagandha, por exemplo, muitas vezes a gente usa ela pela manhã. Mas o seu uso depende muito de qual sintoma. O que eu quero realmente melhorar? Se eu estiver pensando em qualidade do sono, eu vou direcionar o uso da ashwagandha para momentos mais próximos ao sono. Então eu posso usar, por exemplo, parte da dose umas 17 horas, 18 horas e a outra dose utilizar 1 hora antes de dormir. Então eu direciono um pouquinho mais esse adaptógeno, esse composto ativo, dependendo de qual estratégia eu quero utilizar. E por último, e não menos importante, higiene do sono. Chegou em casa, 18, 19 horas, jantou, remova o máximo dos estímulos de luz na retina. Então a luz azul, a tela de um computador, por exemplo, a tela de um celular, todos eles basicamente hoje em dia têm aquela opção da luz noturna. Já viu? Quando você clica, a tela fica amarela. A luz amarela, ela na verdade é a ausência da luz azul. A luz azul
é a luz do sol, é a luz do dia. E quando o nosso corpo recebe essa luz azul na retina, ele não permite que a produção da melatonina aconteça. Então, uma forma de melhorar a qualidade e a produção da melatonina é remover a luz azul. Então, nada de deitar na cama, ficar assistindo TV, seriado, não funciona. Para fazer um bom ritual do sono, precisa remover eletrônicos em geral e também a luz azul. E você, já conhecia todas essas estratégias? Me conta, deixa aqui nos comentários e eu tenho certeza que o seu sono vai melhorar, tanto para indução, sustentação e principalmente você vai acordar no dia seguinte muito mais disposto e descansado. Gostou? Deixa o seu comentário aqui sobre qual é a sua estratégia preferida, deixa o seu like e conta aqui para mim qual o próximo tema que você quer assistir aqui no canal, que eu vou fazer um vídeo toda semana e eu estou esperando você me contar aqui. E por hoje é só, uma boa noite de sono para todo mundo.